O Iluminismo, seguramente, foi o maior e mais importante movimento intelectual da história moderna, tendo como centro a França, justamente denominada da Cidade da Luz. Sua meta era mudar a sociedade, afastando-a gradativamente do controle exercido sobre ela pelos sacerdotes e pelos agentes dos reis. O mundo atual, o mundo contemporâneo, é o filho dileto do Iluminismo, com sua fé no progresso e aperfeiçoamento ético da humanidade. A filosofia iluminista foi um movimento filosófico e político que surgiu na França no século XVII. Sua principal ideologia, o estabelecimento do predomínio da lógica racional contra os fundamentos teocêntricos do mundo. A sociedade medieval sempre foi governada por princípios metafísico e lógico do poder. Era fundamental na filosofia do Aristóteles. A forma de entender o pensamento iluminista tinha como proposta fundamental superar o mundo das trevas em que se encontrava a pobre sociedade. Para tal, era necessário destruir os preconceitos teológicos da Igreja Católica, força de detentora da ideologia e justificação do feudalismo. A Igreja defendia a visão teocêntrica da sociedade, e boa parte do conhecimento era fruto das crenças religiosas, de profecias e do próprio imaginário das pessoas. Entre o final da Idade Média e no início da Idade Moderna, o progresso da ciência começa a colocar em questão e muito conhecimento e o próprio entendimento do mundo proposto pela religião. A descoberta de que a Terra não era o centro do universo, por exemplo, abalou a supremacia e do conhecimento eclesiástico. O regime absolutista também era um fator dessa insatisfação de boa parte da população. Essa sociedade eram indivíduos, estamentos e clero da nobreza, que estavam no topo da pirâmide social, gozavam de privilégios que eram sustentados como um imposto do povo. No berço do iluminismo, o ambiente intelectual europeu, a palavra escravidão era usada como metáfora e antinense da ideia de liberdade. Os grilhões do antigo regime eram referenciados na noção da escravidão. Os defensores da liberdade como direito natural e universal humano reconheceram as mazelas das relações sociais e feudais, e em parte do mercantilismo, mas eram incapazes de incluir seus sistemas de pensamentos e crítica à escravidão moderna. Evidentemente, o tráfico de escravos e plantações nas colônias eram gritantes antinenses a teses de liberdade e universalidade. Filósofo do Iluminismo, John Locke, 1632 a 1704, inglês que defendia a liberdade de expressão, considerada o pai do que hoje chamamos de liberalismo, e o fundador do imperialismo, ou seja, a ideia de que o homem era uma folha em branco que se preenchia apenas com as experiências. 2, 3. Adam Smith, 1723 a 1790, filósofo economista escocês, que é considerado o pai do economista moderno e o nome mais importante quando se fala em liberalismo econômico, adorado pela burguesia, e em seu livro A Riqueza das Nações, de 1776, que fala pela primeira vez em conceitos de alto interesse e não invisível. Conhecidos como fisiocratas, os economistas iluministas defendiam a liberdade econômica, ou seja, que a economia pudesse se movimentar de acordo com suas próprias leis. Portanto, estes economistas eram críticos do mercantilismo, sistema onde o monarca intervinha profundamente em todas as áreas da economia. Os economistas iluministas também eram contrários ao metalismo, forma de desenvolvimento econômico baseado
no acúmulo de metais preciosos, principalmente o ouro. Outra ideia muito defendida pelos economistas era a de que a terra era a principal fonte de riquezas para eles. A indústria e o comércio eram setores que tinham apenas a função de fazer a transformação e circulação de riqueza. E essa foi a nossa videoaula, bem resumida, acerca do tema iluminismo. Espero que todos tenham gostado.